Olá! Hoje vamos fazer um ponto imitando o ponto pavão, feito de tricô de 2 agulhas. Esse ponto precisa de 20 agulhas para ele ter a largura por 4 carreiras. Então, ele sempre se repete igual, de 20 pontos a 4 carreiras. Pode ser feito único, no sentido vertical, ou pode ser feito um no lado do outro na lateral, no sentido do comprimento. Centralizando o trabalho, você deixa 4 agulhas no meio. Transportador grande ou transportador pequeno. Essa aqui, lateral às 4, vai receber um ponto. Então, eu transporto um ponto para ela. Mais 3 pontos transportados juntos. Se fosse com o transportador de 6, eu faço a mesma coisa. Um transporte único de 6 agulhas, uma sobrepondo na lateral dessas 4 que eu deixei separadas. Pulo 2 agulhas sempre de um para outro desenho, porque essas 2 agulhas, uma delas faz parte das 20 agulhas para esse ponto da direita, e essa outra faz parte dos 20 pontos que eu preciso para a esquerda. Deixo 2 agulhas, transporto novamente, para fazer um desenho na lateral. Da mesma forma aqui. 2 carreiras. Transportador de 1. Agora eu deixo as 2 agulhas centrais. Uma delas recebe um ponto. No outro lado, recebe outro ponto. Ficaram 2 pontos aqui vagos. Pulo uma agulha, transporto outro ponto para ela. Pulo outra agulha, transporto outro ponto para ela. Ficaram 3 furinhos. Faço o mesmo do lado direito. Aqui são 3 furinhos. Levo essa agulha que tem o ponto para o centro. Essa outra também. Venho para o centro e para o centro. O que acabou formando aqui embaixo? 3 agulhas vagas. Não dá para trabalhar assim sem falha. Pego um ponto da lateral, trago ele para preencher aqui. Outro ponto da lateral para preencher ali. Então, eu tenho as 3 agulhas vagas, só que não juntas. Elas estão separadas por um ponto. Então, de novo, para o lado direito. Trago um ponto para preencher uma das agulhas. Fiquei com 3 agulhas vagas, intercalando um ponto. Na lateral, a mesma coisa. Transporto primeiro 1, 2, 3. Levo o ponto para o centro. Levo o ponto para preencher a agulha vaga. Para a direita. Aqui a observação é a seguinte, gente. Eu estou fazendo uma amostra, por isso eu transportei para a última agulha. Em caso de blusa, sempre deixa 1 ou 2 agulhas vagas na lateral para facilitar a costura. Porque você costurar nessa agulha que recebeu pontos aqui, ele fica um trabalho meio grosseiro. Mais 2 carreiras. E terminou a receita. A primeira. Eles são 4 carreiras apenas. Vou fazer mais uma. Deixo 4 agulhas centrais. Transporto 6 pontos.
2 carreiras. Transportador de 1. Agora não deixo mais as 4 no centro, eu deixo apenas 2. Uma recebe, a outra recebe. Transporto para o centro. Para o centro. Que centro? O centro do desenho. Três agulhas vagas lá embaixo juntas não dá. Preciso preencher trazendo pontos da lateral. Fazendo, elas continuam vagas, só que são intercaladas por um ponto de trabalho. Duas carreiras e terminou a minha receita. Ela é rapidinha de fazer e fica bem bonita. Eu vou dar uma distância. Como eu já tinha começado o trabalho e só segui adiante, muita gente fica em dúvida de como armar a primeira carreira, porque você acertando a primeira, você tem todo o trabalho seguinte. Então, eu vou fazer a disposição diferente. Aqui eu tenho 40 pontos, certo? O ponto, esse ponto pavão, imitando o ponto pavão, precisa de 20 agulhas. Então, eu vou deixar essas 20 para cá, para um ponto, e essas 20 para cá, para outro ponto. O que que eu faço? Dessas 20 agulhas aqui, eu vou achar as 4 agulhas centrais. Então, 10 para um lado, 10 para o outro, as centrais são essas aqui. 4 centrais, ok? Baixo mais uma de cada lado dessas 4 centrais. As centrais eu não vou mexer agora. Essa que eu baixei vai receber o ponto. Essa vai receber o ponto da primeira carreira, ok? Então, só um ponto já foi. Levo mais 3. E mais 2. Esse último ponto aqui vai formar a borda. Essa bordazinha do outro ponto. A mesma coisa para cá. Levo 3 e mais 2. Ué, não eram 6 pontos que transportava? Sim. 3 eu levei sozinho, 2 eu levei sozinho e 1 eu já tinha sobreposto. Como é mais fácil trabalhar com um transportador grande, eu ia com o transportador grande. Aqui eu só mostrei a primeira carreira, como transportar. Depois você faz sempre com um transportador maior. Deixo 2 agulhas. Aqui eu já tenho um ponto feito. Então, eu sei que tem uma margem de 2 agulhas entre um e outro. O que que eu faço? Não preciso estar achando novamente o centro, a não ser que eu queira. Vamos lá. Achei o centro. Essa agulha da lateral vai receber pontos. Essas outras vão ser transportadas. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Levo com o transportador grande ou com o pequeno. 6 pontos para o lado. Aqui, 6 pontos para o lado. Feita a primeira carreira, a próxima é de furinho. Acho as 2 agulhas centrais, uma delas recebe, recebe, recebe. Do outro lado também. Depois que receberam,
Transporto para formar o centro do trabalho. Não posso deixar vagas assim todas juntas. Transporto um sim ou não. Nesse desenho de cá, a mesma coisa. As duas centrais. Opa, já errei. É a pressa. E o desenho já está feito, uma receita. Aí é só fazer na sequência. E aqui uma imitação do ponto pavão. Ele forma ondas embaixo e também dá para iniciar um trabalho dessa forma aqui. Claro que aqui eu só fiz um enroladinho. Poderia ser 2 carreiras de remalhado por trás para ele formar um acabamento embaixo, porque senão ele vai enrolando. Muito bonito para bordas, muito bonito para trabalhos inteiros. Dá um pouquinho de serviço para fazer? Sim, mas olha o efeito. Ok? Olha a lateral dele também. Muito bonito. Essa é a nossa amostra para hoje, então. Bom trabalho!